Boa tarde, amigo telespectador. É um grande prazer estar aqui com vocês ao vivo, apresentando o programa Em Busca da Felicidade Interior. Um programa que tem a noção e a função de fazer com que você se conheça, com que você busque dentro de si sempre forças para poder trabalhar melhor nesse mundo de hoje tão conturbado, né? Onde tudo se isola, onde você se isola do mundo e o mundo se isola de você. Então nós temos sempre que rebuscar as nossas forças para criarmos situações internas que nos levem a novos conceitos, novos padrões de ilimitado. Porque nós limitamos a nossa vida através dos conceitos, através dos dogmas. E o homem, de uma forma geral, ele não pode e não deve ser limitado. Porque nós somos filhos de um Criador. Isso eu tenho dito sempre. Como Criador, nós também somos ilimitados. Apenas não conhecemos nosso potencial. E isso é ruim. Porque diante das adversidades da vida, nós ficamos confusos. Ficamos completamente restritos àquilo que nos é oferecido naquele momento. Sem sabermos que existem outros caminhos, outras opções que estão ao nosso lado, à nossa frente, até atrás, para que nós possamos recorrer diante de um pequeno obstáculo. Em busca da felicidade interior, é o momento que renasce e renova suas energias, para que diante de uma situação você tenha forças de buscar a sua superação. Hoje nós temos aqui no estúdio uma convidada, a Elvira Rodrigues Brito. Ela vai nos explicar por que ela foi trazido esse programa para falar do seu momento de superação. Elvira, é um prazer enorme tê-la comigo, né? Tê-la conosco, de uma forma geral. Né? Prazer é meu. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da Elvira. Por que você foi trazida a esse programa? A minha história é intrinsecamente ligada com a minha carreira profissional, porque eu sou pedagoga, eu gosto de falar que eu sou professora. E quando eu tinha 8 anos, eu alfabetizei meu irmão, que tinha 5. Quando eu tinha 11, eu alfabetizei minha irmã, que tinha 6. E aos 11 eu já dava aula particular na minha casa, para alunos de séries maiores do que a minha. Mas eu não tinha essa noção. Eu tinha uma fama já, Sim, de boa ensinadora, vamos dizer assim, como os vizinhos costumavam falar. Então, antigamente repetia-se de ano. o que não acontece hoje, infelizmente. Depois, se quiser, eu volto a esse assunto, Tá. Da progressão continuada, da aprovação automática. Dá para a gente falar um pouquinho sobre isso. E, então, quando já estava ali perigando, 4º bimestre e tal, vai lá que tem uma menina ali, minha mãe também chamava Elvira, filha da dona Elvira, que ela ensina bem. Eu ensinava, eu lia, aprendia, ensinava e a pessoa passava de ano. Com isso, minha fama já... E você sempre foi precoce, sim ou não? Como é que você pegava esses estudos? Como é que você aprendeu a ministrar? Eu denoto isso por ser filha mais velha, porque 75% dos cargos de liderança são preenchidos por filhos mais velhos. Sim. Porque você tem todo já uma cobrança, enfim. Por meu pai ter sempre... Eu nasci num lar que se lia muito, se comentava muito, e eu até coloquei isso num trabalho meu de dissertação da faculdade. Eu sou especialista em filosofia da educação pela PUC, e a professora, ao saber isso, pediu que eu incluísse no meu trabalho essa questão da maiêutica socrática na minha vida. Porque você é pai, você sabe, Sim. Filha ou filho, pai, eu vou sair. Aí você vai ter uns critérios para deixar ou não. E os critérios no meu lar eram o seguinte: iria se travar um diálogo, uma batalha ali
na questão da retórica. Então eu ficava no meu quarto, simulando. Eu vou falar isso, meu pai vai falar aquilo. Aí eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Um diálogo mental. Né? Mental. Quando eu me sentia forte para enfrentar o leão, vamos dizer assim, eu saía. Pai, quero ir no cinema. E ele, mas com quem você vai? Por que você quer ir? Que hora você volta? Às vezes eu ganhava e às vezes não. E era um crime inafiançável a resposta a qualquer pergunta dele, porque sim, ou porque não, ou porque todo mundo vai, ou porque meus amigos querem. Tinha que ter um argumento. Isso fez com que eu criasse a faculdade, vamos dizer, o hábito de pensar, de me conhecer. Será que eu quero ir mesmo ou não quero? Naquelas elucubrações no meu quarto, eu mesma, às vezes eu nem saía. Ai, não vai valer a pena, não. Muito trabalho, uma coisa que eu nem estou muito afim, entendeu? Então essa precocidade, acho que foi do jeito que eu fui criada também. E também eram outros tempos, os tempos da ditadura militar, tudo era muito sério, tudo era muito rígido. Então, não tinha muito essa coisa, eu sou criança, eu posso fazer qualquer coisa porque eu sou criança. Onde você está, que não viu que seus irmãos caíram? Onde você está? Então, já tinha esse peso de ser a mais velha, menina, porque tem tudo isso, sabia? A posição filial. Lógico. As empresas usam isso até para contratação, embora não seja explícito. Eu sou mais velho, eu sou filho mais velho, então eu sei. Estou te entendendo perfeitamente. Vocês aí, rapaziada, na hora que estiver pleiteando um assunto, quem estiver me ouvindo, subliminarmente nas conversas, quando está sendo recrutado, de algum jeitinho ali a recrutadora vai saber se você é caçula, do meio, não importa do meio, pode ter 11, entre o mais velho e o mais novo, tudo que tiver ali é filho do meio, é chamado filho salsicha. Ou filho único, e tudo a questão do gênero, se é mais velha ou se é mais velho, se depois da menina mais velha são 2 meninos, tudo isso vai influenciar. Porque, por exemplo, eu tenho um irmão do meio e uma irmã caçula. Se fosse 2 irmãs, ia ser outra configuração de criação. Se fosse 2 irmãos, eu iria ser muito mais mãezinha, porque uma família predominaria os homens. Caçula, diz que na classe artística, a maioria é preenchido por filhos caçulas. Isso a classe artística de um modo geral. Porque se o mais velho, nós 2, rabiscássemos a parede quando éramos crianças, com certeza. Sabe quanto custa a lata dessa tinta? Você sabe. Se o mais novo rabisca, ai, que bonitinho, ele já está rabiscando. E isso vai influenciando na tua personalidade. Então, eu acho que os mais velhos crescem de uma forma preventiva. Peca por não fazer, às vezes. Só que tem que fazer muito. Então é um conflito. Sim. Você tem que agir, só que você mensura muito as suas ações, porque vem um chumbo grosso por trás. E diz que os do meio, assim, de um modo geral, estou generalizando, assim, mas assim, escritores são mais introspectos, porque os pais estão preocupados com o mais velho e com o mais novo. E tem um vácuo, que geralmente eles se acham rejeitados. Meu pai só ama o mais velho, só ama o mais novo. Eu, quando sou professora de ética, e tem uma aula minha que eu falo só sobre posição filial. Eu falo, tudo que eu queria era ser invisível, igual meu irmão era. Porque meu pai chegava em casa, abria a porta, cadê o Virinha? E a Marisa parecia aquela coisinha bonitinha para ficar brincando com meu pai, porque era a última e tal. Meu irmão ia para o quarto da minha mãe, trancava a porta, desenhava. Falei, como eu queria esse espaço. Porque sempre tem que estar alerta, né? Então, essa precocidade, voltando à tua pergunta, é pelos caminhos que eu andei, pela vida. Com 19 anos, já estava abrindo meu negócio próprio, já morava sozinho com meus irmãos. Então, minha vida profissional veio até antes do que acadêmica. Então, essa questão, depois eu retomei minha vida acadêmica. Então, isso tudo deu uma configuração diferente do que normalmente nós vemos por aí. Então, você não obedeceu à escala normal, né? Não. E não foi por opção. Sim. Foi com as contingências. Para falar a verdade, acho que foi por opção. A gente sempre tem uma opção. Tem que seja no fundinho, tem que mas a seja opção no fundinho. Existe, né? Existe. Porque eu poderia ter ficado em casa, sendo sustentada pelos meus pais, e feito a faculdade no tempo normal, e depois ido trabalhar numa empresa, mas
Eu já tinha um espírito libertário. Assim como, né, por exemplo, você disse que o filho mais velho, ele passa a ter uma liderança, né? Ele passa a aprender com o dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, conheço pessoas que, por serem filhos mais velhos, criaram revoltas. Sim. Então, descambaram para o outro lado. Ao passo que você, como filha mais velha, optou pelo magistério, né? Por Sim, aprender e por ensinar. por ensinar. Então é diferente, você tinha opção. Tinha. E os planos do meu pai trabalhou com empreita a vida inteira. Empreita, tanto que eu tenho bastante facilidade para geometria, para matemática, porque eu convivia com essas medidas. Prumo, metro, areia, meus brinquedos, eu adorava. Quebrei muitos metros do meu pai, trena. E ele me levava para a obra. Até uns 7 anos, 8 anos, assim, eu ia muito para a obra. Então, tanto que eu me analisei vocacionalmente, eu seria uma boa arquiteta. Mas fatalmente daria aula numa faculdade de arquitetura. Ou seja, o magistério está mais forte em mim. Eu fui fazer bateria, aprender bateria. Eu tenho bastante facilidade para percussão, porque toquei em fanfarra também quando era criança. E na terceira, quarta aula, eu já queria mais métodos e queria que o meu professor me ensinasse como que eu iria ensinar aquilo. Amigo telespectador, esse exemplo da Elvira é fantástico, sabe por quê? Porque, como eu disse, eu conheci pessoas que, por serem filhos mais velhos, primogênitos, eles criaram revoltas, né? E descambaram pela vida porque não conseguiram ser necessariamente aqueles que poderiam ser. Porque normalmente os mais velhos tinham que seguir diretrizes impostas pelos pais. E isso gera revoltas. Porque eu passei por isso, eu sou mais velho, então gerei uma pequena revolta dentro de mim. Mas a Elvira respondeu, nesse primeiro bloco, aquilo que ela trouxe consigo, como de uma forma intuitiva, o ato e o fato dela poder lecionar, trazer de dentro para fora alguma coisa que estava latente e que precisava ser exteriorizada. No segundo bloco, nós vamos perguntar a ela o que a Elvira, de 11 anos, conseguiu fazer pela frente em função da bagagem que ela trouxe. Quer saber mais? Quer saber um pouquinho da Elvira? Quer mandar uma pergunta para o nosso programa? Lembre-se, o nosso programa é ao vivo. Então, alvivo@tvmundi.com.br. Não saia daí porque o nosso intervalo é pequenininho e logo mais estaremos dando sequência ao nosso segundo bloco. Até já!